Olá, hoje continuaremos nossa jornada nas vilas de Siribim e Poças, localizadas no município do Conde, a cerca de 180 quilômetros de Salvador. Lembra? Já falamos sobre esse trabalho de campo do INCT no episódio 15 do nosso podcast. Fonte de saberes tradicionais, a região do estuário do rio Itapicuru entrou na rota de pesquisas do INCT em 2016. Desde então, estamos fascinados com a potência e riquezas naturais do lugar, além dos saberes da comunidade pesqueira. Vivência de pescadores e marisqueiras que convidam a repensar outros modos de vida. Além disso, mostram a importância de caminhar em direção à preservação do nosso bem maior, a natureza. Você já tinha ouvido falar em comunidade de prática? Conhece alguém que já participou ou ajudou a construir espaços de educação intercultural? Bom, esse é o nosso tema de hoje. Sou Gabriel Rodrigues e você está ouvindo o podcast Intri de número 20. Segue com a gente. Podcast Intri. Porque meio ambiente é vida. O INCT Intri desenvolve a comunidade de prática com as professoras de Siribim e Poças, um espaço de construção do conhecimento baseado no intercâmbio e na corresponsabilidade. A etnobiologia e a educação intercultural são o aporte teórico-metodológico do trabalho. A proposta dos pesquisadores não é levar conhecimento, mas sim de construírem juntos. Siribim e Poças são a prova do impacto dessa interlocução. Aliás, a sensibilidade construída na relação entre cientista e comunidade valoriza a ciência, os conhecimentos tradicionais e promove a sustentabilidade. O nosso convidado da semana é o professor e coordenador do INCT Intri, Charbel Elhani. Ele acompanha de perto o trabalho realizado nas escolas municipais Sagrada Família, em Siribinha, e Brasilina Eugênio de Oliveira, localizada em Poças, as duas no litoral baiano. Após 4 anos, as escolas em Siribim e Poças seguem firmes e contam com o reforço de figuras locais, um passo importante para a concretização do projeto. Olá, professor! É muito interessante pensar e construir a pesquisa a partir dessa dinâmica de troca entre pesquisadores e comunidade. Como o senhor observa a relação que o INCT tem construído com os moradores de Siribim e Poças para a efetivação da comunidade de prática? Se a gente pegar os 3 objetivos que a gente trabalha nas inovações educacionais, temos uma proposta pela equipe de pesquisa, 2 propostas pelas professoras. Então isso mostra para a gente que um resultado importante é a construção de uma comunidade de prática, que é claro que não elimina as relações de poder, as desigualdades e as hierarquias na relação entre universidade e escola, porque seria ingênuo achar que isso é tão facilmente desconstruído, mas, de qualquer maneira, ao reconhecer a desigualdade dessas relações e ao reconhecer a importância de horizontalizar a relação entre pesquisadores e professores e horizontalizar a relação entre universidade e escola, a gente vai continuamente criticando a nós mesmos e ao modo como o trabalho vai sendo construído para que essa horizontalização se faça na medida do possível em cada circunstância objetiva em que o trabalho está sendo construído. E diante dessas desigualdades no percurso, quais objetivos foram traçados para a continuidade do projeto? A gente trazia nossas concepções de como fazer essa educação intercultural via diálogo de saberes entre conhecimento pesqueiro e conhecimento escolar. E esse é um objetivo que está aí até hoje. Mas se a gente olhar os objetivos das iniciativas educacionais que estão sendo construídas, nós vemos a marca das professoras. Um objetivo, por exemplo, é a construção de autoestima para os estudantes das escolas de Siribim e Poças, que vão no 5º ano da educação básica, eles vão migrar para uma escola em Sítio do Conde, onde eles sofrem preconceito por serem filhos de comunidade pesqueira. Então, uma das professoras, a primeira reunião que a gente fez com ela, já falou: a gente tem que trabalhar com a autoestima dessas crianças. Então, a gente incorporou o objetivo de construção de autoestima a partir da valorização do conhecimento e da identidade pesqueira. Objetivo, portanto, que foi proposto por uma das professoras. Outra preocupação que elas trouxeram foi como alinhar as nossas iniciativas, que vêm de uma maneira extracurricular, com o currículo da escola. Então, a gente que for formação em pesquisa e ensino de ciências, de repente tem que buscar ajuda dos colegas para mexer com o ensino de português, educação matemática,
porque na escola primária essas coisas vão se combinando. Então a gente começou a trabalhar muito fortemente com alinhamento com o currículo das escolas municipais, o currículo da Secretaria de Educação de Conde. Em relação ao conhecimento tradicional e à inovação educacional, professor, quais ações e resultados foram possíveis nesses anos de trabalho? A gente tem 21 inovações educacionais construídas, implementadas em diferentes momentos da escola, em diferentes anos, porque as professoras escolhem o que elas querem fazer. Então, outra coisa que é fundamental no nosso trabalho é assim, a gente não desloca as professoras da sua posição de docentes das suas classes, planejadoras do seu ensino, porque a cada vez que o pesquisador educacional vai para a escola e ele toma o lugar da inovação e tira o professor de cena ou coloca o professor em papel secundário, ele desempodera o professor. Então, a gente procura empoderá-las. Então, elas estão à frente das salas de aula, elas estão à frente do planejamento pedagógico o tempo todo. E o estabelecimento desse modus operandi já me parece um resultado muito positivo. Muito bacana, professor Chardo. E as crianças, qual o papel delas nesse processo de elaboração educacional? As crianças estão lá aprendendo coisas novas, aprendendo sobre o conhecimento pesqueiro, aprendendo sobre matemática, português, ciências, dentro do contexto do conhecimento pesqueiro e da experiência delas como membros da comunidade. Então, tudo isso são resultados que a gente ainda precisa capturar em artigos, né? Tem uma quantidade imensa de dado para analisar e estamos avançando aos poucos nisso. Mas a gente já vê isso como resultados que são muito positivos. Outra coisa importante para a gente é assim, trazer não só o conhecimento pesqueiro para a sala de aula, valorizado como sistema de conhecimento, mas também trazer o professor o pescador e a marisqueira para dentro da sala de aula, ocupando esse locus de poder que é a sala de aula e a escola. E nós temos feito isso também, levado os pescadores e as marisqueiras para a sala de aula. Muito legal. E quem sabe uma geração de crianças engajadas na manutenção desse projeto tão rico. Agora, gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre a participação dessas 9 figuras, professores de Siribim Poças, que têm colaborado para a continuidade da comunidade de prática. É muito bonita a história dessas professoras, dessas escolas. Elas são todas das comunidades locais, elas foram formadas nessas escolas onde hoje estudam. Elas foram formadas por uma professora, a professora Isabel, que eu cheguei a conhecer. Fizemos algumas reuniões que ela participou, mas ela se aposentou logo depois. A professora Isabel tinha até o 4º ano primário, ela era professora dessa escola. E ela teve sucesso em educar crianças, meninas, que depois foram para a universidade. Elas são essas 9 professoras de Siribim e Poças, a primeira geração de professoras dessas escolas locais, nascidas nas comunidades locais, com título universitário de pedagogia, e muitas delas já com especialização. Com a pandemia, a ciência foi uma das áreas que mais sofreu impactos para o desenvolvimento das pesquisas no país. Como a equipe que atua em Siribim e Poças tem vivenciado esse momento, professor? O nosso campo envolve uma imersão na vida da escola e na vida da comunidade. Então, idealmente, tendo recursos na mão, os estudantes da equipe, os pesquisadores têm mais dificuldade porque tem universidade e tudo mais, mas, em particular, os estudantes da equipe vão passar de 15 dias até, às vezes, mês inteiro, com tantas repetições quanto for possível desse mês, desses 15 dias, lá vivendo a vida da comunidade, vivendo a vida da escola. Então, o investimento de campo é brutal, né? Então, a gente está aproveitando o tempo agora da pandemia para trabalhar aspectos teórico-metodológicos que estavam pendentes por conta do investimento do campo. Com certeza, muito trabalho pela frente, professor Chardo. Muito obrigado pela contribuição. Até uma próxima. O INTRI também tem buscado contribuir na elaboração de projetos de conservação e para a implementação do Ecomuseu do Estuário do Rio Itapicuru. Se você gostou do conteúdo e ficou interessado em saber mais sobre os projetos desenvolvidos pelo NCT, continua ligadinho aqui e nos acompanha nas redes sociais para não perder nada. Sempre tem novidade rolando. Sou Gabriel Rodrigues, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast INTRI. Até mais! Podcast INTRI. Porque meio ambiente é vida.